Olá! Hoje a gente vai desvendar uma tecnologia que parece simples, mas que tem uma ciência, olha, super sofisticada por trás. A gente está falando da TENS, um método que usa correntes elétricas bem suaves para controlar a dor. E a nossa ideia aqui é mergulhar fundo e entender como é que pode, né? Como um estímulo tão pequeno na pele consegue gerar um alívio tão grande. Bom, mas antes de falar da solução, a gente precisa entender direitinho o tamanho do problema que ela resolve. A dor crônica, gente, é uma verdadeira epidemia silenciosa. Ela afeta a vida de milhões de pessoas, muitas vezes de um jeito que ninguém vê. E olha, os números são realmente impressionantes. A gente está falando de cerca de 40% dos brasileiros sofrendo com algum tipo de dor crônica. 40%. Isso é quase metade da população do país lidando com dor constantemente. E onde essa dor se concentra mais, né? Pois é, desses pacientes todos, 69% dizem que a dor crônica é na coluna. Uma condição que, poxa, limita muito o movimento e a qualidade de vida. Agora, imagina o impacto disso no sistema de saúde. É simplesmente gigantesco. Um número incrível. 80% das buscas por atendimento no nosso SUS, o Sistema Único de Saúde, são por causa de dor. 80%. Então fica bem claro que a dor é um desafio enorme. Agora pensa comigo. E se existisse uma forma de intervir nisso tudo, mas sem depender de medicamentos? É exatamente aqui que a busca por outras soluções eficazes se torna, assim, fundamental. E é essa busca que nos leva diretamente para a estimulação elétrica nervosa transcutânea, ou, para facilitar, TENS. Vamos investigar agora como a física e a fisiologia se juntam para trazer esse alívio. Olha, explicando de um jeito bem simples, a TENS basicamente aplica uma corrente elétrica controlada na pele para modular como a gente percebe a dor. Mas a grande questão é, como um estímulo elétrico vira alívio? A resposta, gente, está na nossa própria biologia. A resposta começa com uma coisa bem básica da física. Nosso corpo, por ser feito em grande parte de água, é um excelente condutor de eletricidade. Então a corrente da TENS viaja pelos tecidos, sempre procurando o caminho mais fácil, o de menor resistência. E é nesse caminho que ela excita receptores sensoriais específicos, e aí, bem aí, é que a mágica começa. Para entender direitinho como isso funciona, a gente precisa conhecer o que eu gosto de chamar de campo de batalha neurológico. Pensa assim, existem dois tipos de fibras nervosas competindo para mandar sinais para o cérebro. De um lado, as fibras grossas e rápidas, que cuidam do tato. Do outro, as fibras finas e lentas, que levam o sinal de dor. E a TENS, ela explora essa diferença de um jeito brilhante. E é aqui que a história fica ainda mais interessante, porque a TENS não tem um truque só não. Ela combate a dor com o que a gente pode chamar de um ataque de 3 frentes, usando 3 mecanismos diferentes e, olha, fascinantes. Vamos explorar cada um deles agora. O primeiro mecanismo é a famosa teoria das comportas. A ideia por trás dela é que o nosso sistema nervoso tem um limite, sabe? Ele só consegue processar uma certa quantidade de informação por vez. É como se fosse um congestionamento de sinais. E olha só como funciona na prática. O estímulo da TENS, que é mais rápido, viaja por aquelas fibras grossas e chega primeiro na medula espinhal. Chegando lá, ele ativa uma espécie de porteiro, um neurônio inibitório que, na hora, fecha a comporta. Aí, quando o sinal de dor, que é mais lento, chega, a porta já está fechada. Simples assim. O cérebro nem fica sabendo da dor. Agora, o segundo mecanismo é, se pá, ainda mais elegante. Porque, em vez de só bloquear a dor ali no local, a TENS vai além, ela aciona a nossa própria farmácia interna. É o seguinte, o estímulo elétrico viaja até o cérebro e o cérebro responde liberando analgésicos naturais superpotentes, tipo as endorfinas. E o que essas substâncias fazem? Elas descem pela medula e vão suprimindo os sinais de dor no sistema todo. É como se o próprio corpo produzisse o remédio que precisa. E para fechar o trio, temos o terceiro mecanismo, que talvez seja o mais direto de todos. Pensa numa colisão frontal de sinais nervosos. A TENS gera um impulso que vai para 2 direções ao mesmo tempo. Uma parte vai para o cérebro, como a gente já viu. Mas a outra parte, olha que louco, viaja na contramão de volta para onde a dor começou. Essa onda reversa bate de frente com o sinal de dor que está vindo da lesão e um anula o outro. A mensagem de dor é, puf, apagada antes mesmo de começar a viagem. Então, o ponto crucial aqui é que a TENS faz muito mais do que só bloquear sinais. A ação dela é bem mais profunda, desencadeando um verdadeiro efeito cascata pelo corpo todo. Mas aí fica aquela pergunta, né? Será que a TENS é só interruptor que desliga a dor por um tempo? Ou tem algo mais profundo acontecendo ali? E a resposta é, com certeza tem muito mais coisa envolvida. É o que a gente chama de efeito cascata. Aquele estímulo elétrico simples na pele não fica só ali na superfície.
Ele dispara uma reação em cadeia que começa lá no nível molecular, vai afetando as células, os tecidos e se espalha até chegar no sistema nervoso central, criando mudanças no sistema todo. Beleza. Agora vamos juntar todas essas peças para a gente ver o quadro completo, o elegante ciclo de modulação da dor. Esse aqui é o mapa completo de como a TENS age. Aqui a gente consegue seguir a jornada toda. O estímulo ativa as fibras rápidas que vão lá e fecham a comporta na medula. Ao mesmo tempo, o sinal sobe para o cérebro, que libera endorfinas e serotonina. Aí esses analgésicos naturais descem e reforçam ainda mais o bloqueio da dor. É um ciclo completo, que se retroalimenta. E a gente termina com essa reflexão. No mundo que luta tanto contra a dor crônica, a busca por saídas que sejam eficazes, mas que não envolvam remédios, é mais importante do que nunca. A TENS, com toda essa ciência sofisticada por trás, mostra um caminho fascinante. A questão que fica no ar é: até onde a gente consegue levar essa tecnologia para realmente mudar a forma como a dor é gerenciada?